O resultado do GP da Áustria saiu em meio a uma situação bizarra envolvendo um dos tópicos mais controversos da Fórmula 1. A fiscalização da FIA foi marcada por quase 1.500 situações em que carros ultrapassando os limites da pista foram revisadas. Isso resultou em 12 punições para 8 pilotos depois de a corrida terminar, alterando várias posições do top 10. Mas e aí? O que aconteceu? Foi mais um ponto negativo para a espinhosa questão dos limites de pista? E o que fazer a respeito? Mais de 100 voltas foram excluídas na Áustria depois que pilotos passaram os limites da pista, principalmente da entrada e na saída da última curva. Resultado: 7 pilotos foram punidos com acréscimo de tempo, entre eles Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda 2 vezes, Carlos Sainz, Alex Albon, Logan Sargent, Kevin Magnussen e Pierre Gasly. Mas depois ficou evidente que milhares de possíveis infrações foram revisadas pelos comissários. Foram tantas que não houve tempo para analisar todas elas durante o GP. O Red Bull Ring é famoso por infrações aos limites da pista, especialmente na curva 10. O ângulo da curva faz com que os carros saiam mais da pista. As largas zebras da entrada e da saída permitem que os pilotos estendam a pista ao máximo. E isso se intensificou nesse ano. Reclamações por voltas excluídas na classificação precederam um número ainda maior na corrida. A Aston Martin protestou no qualifying porque alguns carros não foram penalizados. Os comissários disseram que sabiam que voltas foram excluídas por exceder os limites da pista a partir desses protestos. Uma análise da lista dessas voltas revelou que um certo número de infrações não tinha sido anteriormente reportado aos comissários e de fato merecia uma penalidade. O controle de corrida da FIA foi encarregado de revisar uma quantidade de infrações que não puderam ser revistas durante a corrida, e isso foi feito no domingo à noite. Daí teve mais punições. Os 3 primeiros colocados seguiram sendo os mesmos: Max Verstappen, Charles Leclerc e Sérgio Pérez, mas houve mudanças entre os 10 primeiros. O 4º colocado, Carlos Sainz, recebeu uma punição de 10 segundos, assim como Lewis Hamilton, que terminou em 6º, e Pierre Gasly em 9º. Com isso, Lando Norris pulou para 4º e Fernando Alonso para 5º. Sainz caiu para 6º. Hamilton ficou atrás de seu companheiro de equipe George Russell, e Lance Stroll ficou com o 9º lugar à frente de Gasly. A Aston Martin ganhou 3 pontos, enquanto a concorrente direta no Mundial de Construtores, a Ferrari, perdeu 4. Isso explica por que ela estimulou a FIFA a investigar. Pilotos que não pontuaram, como Alex Albon e Logan Sargent, também receberam punições de 10 segundos. Esteban Ocon recebeu 30 segundos, Nick De Vries recebeu 15 e Yuki Tsunoda 5 segundos. Essa situação é uma admissão de que o sistema de fiscalização não conseguiu acompanhar o que a FIA chamou de situação sem precedentes. No ano passado foi aplicada uma política de tolerância zero para pisar nas linhas brancas. Ela veio depois de uma abordagem mais flexível para cada curva em cada pista, que tinha benefícios, mas foi criticada por inconsistências. Esse critério também foi aplicado no ano passado, e a razão para mais voltas excluídas e punições na Áustria é que a FIA está fiscalizando mais. Ela teve mais recursos humanos, com 9 pessoas no centro de controle de corrida e no centro de operações remoto em Genebra. É usada uma mistura de loops automáticos com câmeras fixas e ampliadas que são monitoradas por esses funcionários para registrar as infrações e encaminhar para os comissários. Portanto, é provável que não tenha tido nesse ano um número maior de infrações. Houve apenas um método mais rigoroso de fiscalização. Com mais registros, revisões e possíveis punições, o sistema de infrações ficou sobrecarregado. Não houve tempo suficiente para revisar tudo. Claro, ninguém quer que o problema se repita, e os comissários recomendaram que uma solução seja encontrada para os limites da pista. A FIA já está cuidando disso. Ela pretende renovar a recomendação de que o Red Bull Ring adicione uma área de escape com britas na saída das curvas 9 e 10, o que, aliás, já tinha sido sugerido depois da corrida do ano passado, mas ninguém deu ouvidos. Uma área com brita, em vez de asfalto, é a solução que Verstappen e outros pilotos defendem, mas isso tem uma barreira. As corridas de MotoGP são realizadas no Red Bull Ring. As pistas que recebem categorias de 2 e 4 rodas evitam a brita, que não é adequada para motos. A FIA disse que, embora não seja uma solução simples pensando em outras categorias,
a brita se mostrou eficaz em outros circuitos com problemas semelhantes. Exigir que áreas com brita sejam criadas pode parecer uma solução fácil, mas é uma posição egoísta da FIA em prol da Fórmula 1. Sim, a Fórmula 1 é a categoria mais importante, porém os circuitos precisam funcionar no resto do ano quando a Fórmula 1 não está presente. A brita é cara, especialmente em comparação com o asfalto. Para categorias menores, com pilotos menos experientes, áreas de escape com brita significam mais carros presos quando saem da pista. Isso causa interrupções e pode privar os pilotos de base de um tempo valioso na pista. Será mesmo que um piloto que paga para correr deve ter uma experiência ruim só porque os melhores pilotos do mundo não conseguem manter seus carros de Fórmula 1 dentro dos limites da pista? Mesmo que a FIA, os pilotos e as equipes de Fórmula 1 que pedem a brita estivessem dispostos a pagar pela instalação e a manutenção dela, o que parece improvável, os circuitos ainda perderiam no longo prazo. As interrupções estimulariam organizadores e pilotos a concluir que não vale a pena correr nesses circuitos e todos sairiam perdendo. Esse dinheiro pode até ser menos importante para a dona da pista, a Red Bull, mas ela ainda não se convenceu de que é o caso de instalar áreas com brita. Em última análise, se os interessados da Fórmula 1 estão dizendo que os pilotos seriam capazes de correr dentro dos limites da pista se houvesse brita fora das curvas, é fácil concluir que eles são capazes de fazer o mesmo sem a brita lá. Se todos esses detalhes mexem no resultado do GP da Áustria ou não, é discutível. Afinal, qualquer equipe que perdeu vai querer contestar as punições pós-prova. Mas isso não resolve o debate mais amplo, que é sobre os limites da pista. Quando a Fórmula 1 se reunir em Silverstone nessa semana, para o GP da Grã-Bretanha, várias perguntas vão ser feitas. Como a regra da Fórmula 1 está certa? Precisa de um sistema de fiscalização mais robusto? Ou os pilotos simplesmente precisam literalmente andar na linha? Ainda se discute se os pilotos apenas se aproveitaram das liberdades na pista da Áustria por muito tempo. Há alguns anos houve críticas sobre diferentes diretrizes para diferentes pistas e curvas. A boa ideia inicial de uma só regra para todos os lugares pode ter falhado. Além disso, os pilotos também reclamam de zebras altas sendo usadas como barreiras que causam acidentes e danificam os carros. O argumento para usar linha branca é simples. Qualquer curva, em qualquer pista, pode ser demarcada por uma linha branca. Já limites naturais, como grama ou cascalho, não podem ser aplicados em qualquer lugar. É por isso que, por exemplo, a última curva do Red Bull Ring não era monitorada. Lá, a zebra demarca o limite natural da pista. Os pilotos que vão além da zebra perdem tempo. Independentemente de a regra fazer sentido ou não, o fato é que ela está sendo aplicada corretamente e vem expondo um número absurdo de infrações. Pode apostar que, se o GP da Áustria recomeçasse hoje, já não haveria tantos problemas, porque os pilotos agora sabem que estão sendo mais monitorados. Culpar a pista por estimular a tirar proveito não parece correto, especialmente quando você sabe quais são as regras.